Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Saiba Mais aqui na TV Justiça. De quem é o direito autoral? Do autor, do criador, do tradutor, do pesquisador, do artista? Bom, todos os detalhes estão na Lei 9.610 de 1998. E para saber mais, a gente convidou o advogado Fabrício Mota Alves, vai trazer para nós todos os detalhes em relação ao direito autoral, que é justamente a minha primeira pergunta. O que é, então, o direito autoral? É um conjunto de regras juridicamente definidas, ou seja, definidas por uma legislação especial, que visa justamente proteger os interesses daquela pessoa física criadora das obras intelectuais e todos os conteúdos que são definidos como conteúdos sujeitos ao direito autoral. A Constituição traz a previsão do direito fundamental do gozo, do usufruto da sua criação ao cidadão, e a lei infraconstitucional veio respaldar o que a Constituição Federal estabelece. Ou seja, se eu crio uma obra, se eu crio um conteúdo, esse conteúdo, sendo considerado um conteúdo sujeito à proteção legal, ele deve sim ser garantido a mim os interesses de uso, usufruto, exploração econômica e até mesmo o direito de ser reconhecido como autor daquele conteúdo, daquela obra. Então, o direito autoral é isso, é um conjunto de regras que traz a proteção para o criador das obras e dos conteúdos definidos como obras autorais. A lei vale também para o estrangeiro? Sim. De modo geral, a pessoa estrangeira está sujeita aos acordos internacionais, de modo geral. Só que a Lei 9.610 ela traz também uma proteção extraordinária quando há reciprocidade. No primeiro aspecto, antes mesmo da gente falar sobre a reciprocidade, é importante observar que a lei nacional, a lei brasileira, ela vai se aplicar tanto ao brasileiro como ao estrangeiro residente no Brasil. Então, o estrangeiro que seja domiciliado aqui no Brasil, seja ele naturalizado brasileiro ou não, ele tem a proteção da Lei 9.610. E, eventualmente, aquele cidadão estrangeiro de um país com o qual o Brasil tem um acordo de reciprocidade de equiparação de proteção, ou seja, se um país confere aos cidadãos brasileiros, no mesmo nível de proteção que o Brasil confere aos seus cidadãos nacionais, haverá também a aplicação da lei para o país sujeito a essa reciprocidade. Mas e quando o artista morre? A família dele tem direitos sobre a obra? É importante observar que existem duas categorias de direitos autorais, os direitos autorais morais e os direitos patrimoniais. A família tem, sim, direitos sobre digamos, a sucessão que se dá em função da morte. Ela tem, sim, mas não é absoluto. No primeiro momento, de forma imprescritível, os direitos autorais morais, ou alguns deles, a maioria dos direitos morais, sempre serão garantidos ao autor e, no caso de sua morte, à família. Então, mesmo que ele venha a falecer, isso 20, 30, 100, 200 anos após a sua morte, ele vai ter sempre garantido a si, através da sua família, dos seus herdeiros, o direito de ser reconhecido como autor daquela obra. Ainda que caia em domínio público, enfim, isso é irrelevante. Ele sendo identificado como autor da obra, haverá sempre a proteção moral a esse direito de ser associado ao seu conteúdo de criação. A família vai ter sempre a capacidade de reivindicar isso, em qualquer momento. Agora, com relação aos direitos patrimoniais, alguns são transmissíveis, a depender, na verdade, de modo geral, os patrimoniais são todos transmissíveis, mas o que depende, na verdade, é da forma de exploração desses direitos. A forma como esses direitos foram, em vida, estabelecidos por meio de acordo, de contratos, enfim, de direitos de licença, direitos de exploração a terceiros. Havendo terceiros interessados, claro que na sucessão decorrente da morte, a família vai ter que disputar com esses terceiros se haverá ou não o direito de exploração e em que medida que isso ocorrerá. Tudo é uma questão de negociação contratual. Mas, de modo geral, direitos patrimoniais são sim possíveis à família, direitos autorais também. No entanto, os patrimoniais devem observar sempre o que se estabeleceu em vida em função dos acordos e convenções contratuais com o autor da obra. Quem faz a fiscalização da reprodução das obras autorais? Rafael, a Lei 9.610 ela não apresenta propriamente uma figura, um órgão responsável. Ela prevê a instituição de órgãos que vão
facilitar a vida de determinados tipos de autores. Até porque quando nós falamos em obras autorais, existem várias categorias. Na verdade, a lei não define de forma exaustiva quais são os tipos de conteúdo que são considerados direitos autorais. A lei define ao contrário, define o que não é. Mas o que está sujeito a uma série de disposições. De um modo geral, as criações de espírito, a lei até usa essa expressão, de uma forma até um pouco lírica, as criações de espírito são protegidas pela lei de direitos autorais. Mas o que são essas criações? Não tem uma definição clara. Aí nós entramos músicas, fonogramas, vídeo, cinema, filme, base de dados, enciclopédias, enfim, há uma série de conteúdos. O que se tem, na verdade, é que há órgãos que são, pela lei, autorizados a representar os autores e há, claro, o dever permanente do próprio autor de fiscalizar a exploração do seu conteúdo autoral. Então, não existe uma figura específica, a lei não determina que isso vai ser feito por determinada figura ou por determinada entidade ou pessoa. Existe, sim, a obrigação do autor da obra de fiscalizar a exploração econômica da sua própria obra, que é concedida por meio de cessão ou licença para terceiros, e há, claro, as entidades associativas e os órgãos de gestão coletiva dos direitos autorais. Esses também, uma vez que o autor da obra se associa ou que autoriza aquela entidade a lhe representar, ela passa, então, a ter um dever, basicamente por convenção, por interesse do autor, que concede a ela esse direito, passa a ter o dever de fiscalizar também o devido respeito aos direitos autorais. Quando a gente fala em direito autoral, é comum também ouvir falar que determinada obra caiu em domínio público, mas o que afinal significa isso? O domínio público nada mais é do que o conteúdo de obras de que não se sabe quem é o autor, propriamente dito, ou até mesmo quando há a prescrição, o decurso do prazo de proteção. A lei ela estabelece um prazo, um limite temporal para certas proteções aos direitos autorais. Claro que a autoria, alguns direitos morais são imprescritíveis. A autoria, uma vez identificada, como eu falei, ela sempre deve ser reconhecida àquele que foi o criador da obra. Mas o usufruto, especialmente patrimonial daquela criação, ela tem um limite de tempo. Tá? A lei estabelece que são 70 anos o prazo, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Então, uma pessoa, um cidadão qualquer, criou uma obra agora, em 2015, por exemplo, no ano de 2015, em dezembro de 2015, a partir de 1º de janeiro, e veio a falecer. A partir de 1º de janeiro de 2016, contados daí 70 anos, é o prazo de proteção dessa obra. Fim desse prazo, a obra cai em domínio público, ou seja, não há mais direitos de explorar. Ela passa a ser possível de ser utilizada por qualquer por qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, cidadão do mundo, não importa. Ela passa a ser uma obra de domínio público. Então, de modo geral, autores não reconhecidos ou desconhecidos são de domínio público automaticamente. Quando o autor, e tem um caso interessante, quando o autor da obra não tem herdeiros. Quando ele não tem herdeiros, a obra passa a ser de domínio público também, porque não tem quem possa explorar. Né? Ele não tem herdeiros, nem descendentes, nem ascendentes, nem colaterais. Ele simplesmente é uma pessoa que, por uma ocasião de vida, não tem com quem possa transmitir, no direito de sucessão que decorre da sua morte, ele não tem para quem transmitir o seu patrimônio, a sua herança. Isso passa a ser domínio público. E o terceiro ponto é decorrência do prazo, de 70 anos. Decorrido o prazo, a família vai ter direito de explorar aquilo por 70 anos, decorrido esse prazo, a família passa a perder o direito de explorar, passa a ser uma obra de domínio público, sempre garantido o reconhecimento de autoria. A gente dá agora uma pequena pausa, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente volta com o Saiba Mais. Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje falando sobre direito autoral. No bloco anterior a gente explicou aqui bastante coisa e agora a pergunta é a seguinte, sobre o ECAD. É comum ver que cantores, principalmente nos últimos tempos, vêm cobrando esse direito. Como que funciona a lei do direito autoral em relação à música? Ele arrecada, ele observa, fiscaliza a exploração
daquela obra musical protegida e faz a arrecadação. Ele cobra de acordo com o regulamento próprio, que é definido, é uma forma extremamente complexa, mas é pública e é definido de maneira a compensar sempre o autor. Ele identifica a reprodução do conteúdo, a exploração do conteúdo e faz a cobrança. Uma vez feita a cobrança, ela é recebida, ele centraliza todo esse procedimento e depois transmite ao autor, aos seus herdeiros, se for o caso, a parcela correspondente àquela exploração. Ainda no caso da música, a gente vê que é muito comum e muito simples até baixar uma música na internet e até a questão da pirataria. Como é que funciona, então, a fiscalização nesse caso? No caso da pirataria, nós estamos falando não somente de um ilícito civil, não se trata apenas de uma reprodução não autorizada, trata-se também de um crime. Então, aí já traz a incidência do Código Penal específico e traz a incidência dos órgãos de persecução penal, todos os envolvidos, naturalmente. Inclusive, a própria polícia deve intervir nesse caso. Não sendo o caso de um crime, não sendo o caso de uma conduta entendida como um crime, há, claro, o direito de acionar o próprio ECAD ou a própria associação, porque não é só o ECAD que realiza esse papel, algumas associações também realizam esse papel. Existem associações específicas de certas categorias de autores. Inclusive, o direito de se associar é livre, a pessoa pode simplesmente sair de uma associação e comunicar que vai se deslocar para outra. Ele deixa de se associa a outra. Essas associações também têm, e o próprio autor tem essa prerrogativa. Ele pode processar quem quer que explore a sua atividade de forma, o seu conteúdo autoral de forma indevida ou não autorizada, ele pode processar, ele pode entrar com uma ação de indenização por danos morais ou materiais, e até mesmo uma ação, uma combinação legal qualquer, uma obrigação, por exemplo, de suspender a reprodução ou mesmo de censurar, que não se trata nenhuma de uma censura propriamente dita, mas de eliminar aquele conteúdo que está sendo publicado de forma irregular ou indevida. E como funciona a cobrança do direito autoral na internet? Não há muita mudança com relação aos direitos propriamente ditos. A Lei 9.610 ela se aplica também, independentemente da mídia em que se propaga ou que se é criado aquele conteúdo. Se é criado em papel, se é criado em uma mídia física ou se é criado em meio eletrônico intangível, pouco importa, a proteção vai ser sempre a mesma. A única diferença, e na verdade foi até uma pena que tenha sido dessa maneira, o Marco Civil da Internet, né, que veio regulamentar, que é a chamada Constituição do Usuário da Internet, ele perdeu uma grande oportunidade de disciplinar essa questão. Ele traz um regime jurídico diferenciado com relação à responsabilidade civil das empresas que provêm conteúdo na internet. Então, por exemplo, uma rede social que eventualmente haja a propagação de uma ofensa a um cidadão, o Marco Civil traz um regime jurídico diferente para essa empresa, ou seja, ela poderá responder pela ofensa, pela injúria praticada pelo cidadão, se ela for notificada judicialmente e não derrubar o conteúdo, não eliminar o conteúdo. Porém, com o direito autoral, mudou essa sistemática, não chegou a ser trazida para as empresas de internet. Qualquer um pode responder de forma direta ou até mesmo indireta, no caso da responsabilidade objetiva ou subjetiva, com relação ao conteúdo protegido por direito autoral que tenha sido reproduzido de forma ilegal em seu serviço. Então, vamos supor, um site que permite a criação de blogs, por exemplo. Ele pode vir a responder se alguém cria um blog para disponibilizar conteúdo pirata. Ele pode vir a responder por isso. Não há nenhum tipo de impedimento legal. Pelo contrário, o que existe é um risco da empresa ser processada. Até porque não há regra específica com relação a isso, então vigoram as regras tradicionais do direito civil, da própria Lei 9.610, Constituição Federal e, naturalmente, do próprio direito penal, quando há o caso de crime mesmo, de conduta penalmente prevista. A gente vai agora para a última pausa do programa de hoje, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Saiba Mais de hoje, falando sobre direito autoral. Vamos agora para o último bloco do nosso programa, conosco o advogado Fabrício Mota Alves. E quais os cuidados que a pessoa deve tomar para não cair numa fiscalização, ou seja, qual o limite para armazenar, para pegar uma foto, um vídeo na internet? Acho que o principal elemento para que a pessoa se precaveja é o conhecimento, né? Ela precisa ter a noção muito clara e até nisso iniciativas como a da TV Justiça de propagar esse conhecimento de forma pública e indiscriminada para toda a sociedade brasileira é fundamental.
São iniciativas fundamentais, porque é preciso que as pessoas tenham uma noção, e isso seja culturalmente absorvido pela sociedade, de que todo conteúdo intelectual pode estar sujeito à proteção autoral. É preciso que haja realmente um conhecimento sobre esse aspecto, porque as pessoas acham, especialmente que a internet trouxe um elemento peculiar, muito peculiar no comportamento humano e nos relacionamentos sociais, as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, quando na verdade não é. Tudo que se faz fora da internet pode ser punido dentro da internet também, não há nenhuma diferença com relação a isso. Então as pessoas têm que ter a noção de que alguns conteúdos são protegidos por lei. Elas não podem dispor daquilo livremente e elas podem vir a responder por isso, especialmente quando há interesse em explorar economicamente. Ou seja, sempre que eu vou explorar economicamente uma atividade intelectual, eu preciso ter a certeza de, primeiro, eu não sou o autor, quem é o autor? Se eu não souber quem é o autor, buscar saber, procurar se informar, pesquisar, ir nos órgãos de representação, nas entidades associativas. Se ainda assim desconhecer e quiser arriscar-se, é um risco extremamente alto, porque ela pode vir a ser processada para compensar aquele autor, se ele descobrir que ela está sendo uma propagadora de seu conteúdo de forma não autorizada. Então, de forma geral, a pessoa que vai utilizar o conteúdo que não foi ela que produziu, ela tem que ter alguns cuidados. Aquela pessoa que não produziu o conteúdo, ela tem de procurar se informar. Se é um conteúdo intelectual, ela precisa saber, não sou o autor, quem é o autor? Se ainda assim houver alguma dúvida, procurar se informar. E com relação ao autor da obra intelectual que tem interesse em propagá-la na internet, buscar cercar-se de alguns cuidados, algumas cautelas, como, por exemplo, deixar mensagens explícitas no seu site ou na sua rede social de que esse conteúdo é protegido, alguns alertas, é protegido, ele é não licenciado. Claro que o fato de a pessoa nada dizer não quer dizer que ela está autorizando, né? As pessoas na internet às vezes pegam uma imagem, uma foto de um site e que não tem nenhum conteúdo de alerta sobre direito autoral e acham que pode usar simplesmente citando a origem da foto. Não é assim. O uso tem que ser expressamente autorizado, isso está na lei. Ou seja, tudo que for conteúdo intelectual pode estar sujeito à proteção. Então, aquele que vai utilizar algo que não lhe pertence, que não foi ele que criou, deve cuidar para se informar. E aquele que criou deve cercar-se de cuidados permanentes, isso infelizmente não tem como ser diferente, cuidados permanentes para proteger seus interesses. O que diz a lei em relação ao trabalho jornalístico, ou seja, o pessoal das assessorias de imprensa que fazem o trabalho de recorte, chamados clippings das publicações? A lei também prevê uma punição, uma fiscalização em cima desse material? A Lei 9.610 ela não trouxe um rol taxativo de obras e de conteúdo protegido pelo direito autoral. Ela apenas menciona criações de espírito. Evidentemente que isso abre margem para uma série de possibilidades que existem hoje e que existirão no futuro, não sabemos. A atividade jornalística é sim protegida pelo direito autoral. É importante observar que o fato dela não estar explicitamente disciplinada na Lei 9.610 não quer dizer que a atividade jornalística não seja protegida. Claro que ela é protegida. Se aquele conteúdo jornalístico for algum conteúdo diferenciado, ou seja, se ele extrapolar o simples relato dos fatos, evidentemente que deve ser. Até porque a atividade jornalística não se sujeita apenas a texto. Nós temos também jornalistas que são fotógrafos, que são cinegrafistas. Então, quando há um conjunto de elementos que fazem uma reportagem, esse conjunto de elementos, os fatos em si não são protegidos, o relato dos fatos. Mas a forma de apresentação desse conteúdo está sob proteção de direito autoral. Então, há sim algum interesse. E as assessorias de imprensa, quando elas reproduzem os chamados clipes, né, que são os recortes, elas têm que ter alguns cuidados também. Por quê? Porque se a atividade jornalística está sujeita à proteção autoral, é possível que o clipping, que nada mais é do que uma reprodução seletiva de conteúdo, ele deva ter autorização do autor para que seja feita essa reprodução. Se não tiver essa autorização, há um grande risco, uma grande chance de o responsável pelo clipping, seja ele o distribuidor ou o organizador do clipping, ele possa responder por isso. Mais ainda, se for uma reprodução, um clipping feito de forma econômica, ou seja, ele vende aquele serviço de clipping. Isso aumenta ainda mais os riscos de pagar caro pela reprodução não autorizada daquele conteúdo, seja ele atividade jornalística ou não.
Mas quem que responde a uma possível aplicação da lei dos direitos autorais? O jornalista que fez esse recorte ali, a coleta do material, ou a empresa que ele representa? Quando você diz responder, se for com relação a eventuais ilegalidades, isso vai ter que ser apurado. Há uma responsabilidade que é subjetiva e tem que ser apurada efetivamente. Quem foi que contribuiu para aquilo? Quem foi que participou daquilo? Todos os atores envolvidos podem responder por isso. De um modo geral, aquela assessoria de imprensa que organizou aquele conteúdo, dependendo da forma como o conteúdo foi organizado, ela poderá ter direitos autorais sobre isso, até porque a organização de informação, ela está sujeita à proteção também da lei. Claro que, quando nós falamos de clipping, de recortes, nós estamos falando de conteúdo que é gerado por outros. Então, primeiro elemento, se esses outros autores autorizaram a reprodução desse conteúdo, então, naturalmente, que não há nenhum problema, o clipping pode ser feito. E a organização daquele clipping, ele pode ser uma proteção também. Então, se o jornalista empregado, eventualmente, foi o responsável por essa organização, ele tem os seus direitos autorais. Ainda que ele tenha assinado um contrato com a empresa, uma empresa jornalística, e ela diga que ele transferiu esses direitos. Alguns são transferíveis, como eu falei no início, alguns patrimoniais são transferíveis, mas alguns morais não. Ou seja, o direito de ter seu nome associado àquela organização daquele conteúdo é sim um direito inalienável. Então, o jornalista que contribuiu, que foi o responsável por aquele modelo de organização do clipping, do recorte, ele tem que ter seu nome mencionado. Organizador, jornalista, fulano de tal. Se assim não for, está sendo suprimido um direito que é dele, direito constitucional, um direito legal, e está sujeitando o responsável pelo clipping, a editora ou a empresa responsável pelo clipping, para responder pela omissão da autoria daquele conteúdo. A gente então fica por aqui. A você de casa, o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima.